Olá, meu nome é Bruno Henrique Nunes, meu RA é o 197225 e essa é a resolução da questão 1 da prova. E a questão 1, ela trata basicamente de funções de ativação. Então, no tópico A, temos defina e diferencia os tipos principais de função de ativação aplicadas em Deep Learning. Então, o que é a função de ativação? A função de ativação, a principal característica dela é gerar e adicionar uma não linearidade ao nosso modelo de rede neural. Então, se a gente voltar para a definição de rede neural, nós temos que os perceptrons, né, eles são funções lineares, então eles têm ali um bias, e eles têm um peso que é multiplicado pelo parâmetro de entrada, eles são todos somados, e essa soma ela é utilizada como input para a função de ativação que é não linear. Então eu tenho duas combinações, uma parte linear e uma parte não linear. Por quê? Porque eu quero criar um modelo que ele seja flexível o suficiente para se adequar o melhor possível de acordo com os meus parâmetros de entrada. Então, se eu tivesse uma função que é simplesmente linear, eu só conseguiria um bom modelo para uma situação linear. Porém, como eu tenho essa combinação de não linearidade com linearidade, eu consigo ter mais graus de liberdade para esse meu modelo, então ele consegue ser um pouco mais ajustável. E o tipo de função de ativação, ele vai depender muito do tipo de problema que eu tenho. Então, por exemplo, nós temos a função sigmoide, que ela é muito utilizada para situações em que eu tenho duas classes como saída. Então, por exemplo, eu tenho verdadeiro ou falso. Tem câncer ou não tem câncer? É um cachorro quente ou não é um cachorro quente? Então, eu só tenho duas saídas. Então, para esse tipo de situação, a função sigmoide ela pode ser um bom candidato. Eu também tenho a função ReLU, né, que é a Rectify Linear Unit, que eu vejo muito essa função, principalmente em redes neurais convolucionais, lidando com imagem, então ela é muito utilizada nesse contexto, e a característica dela é que ela vai ser zero, se eu tiver um parâmetro de entrada que seja negativo, ou vai ser a própria função linear do perceptron, caso seja um valor positivo. Então, ela é amplamente utilizada devido à eficiência e capacidade de se evitar problemas de saturação. Então, ela é muito interessante nesse aspecto. Temos também a tangente hiperbólica, que ela é mais utilizada em redes neurais recorrentes. E temos também a Softmax. A Softmax, que é muito interessante, que ela é utilizada normalmente na última camada de saída da minha rede neural. Por quê? Porque essa saída normalmente ela tende a ser algo normalizado. Porque eu quero ali falar de alguma probabilidade, eu quero falar de qual a probabilidade de ser uma determinada classe XYZ. Então, essa softmax ela tem muito essa característica de probabilidade, embora ela não seja, por definição rígida, uma probabilidade, mas ela vai ter ali um valor normalizado entre 0 e 1. E ela é muito utilizada em contextos em que eu preciso de uma saída multiclasse. Então, diferente da sigmoide, que eu tenho ali duas classes, na softmax eu tenho várias, múltiplas classes. E eu quero ter uma saída que me indique qual é a probabilidade de determinada classe ser a minha resposta correta. Aqui nós temos uma apresentação do gráfico dessas funções. Então, por exemplo, a sigmoide aqui, é possível ver que ela tem uma definição muito específica de uma região para outra. Então, por isso que ela é multiclasse. Ou você está ali aqui embaixo, ou você está aqui em cima. Então, ela é muito interessante para isso. A tangente hiperbólica, ela também tem essa característica multiclasse, mas ela de duas classes, né? Mas ela tem uma subida mais abrupta aqui. No intermédio, nós temos a ReLU.
E daí temos outras ainda, a Liq-ReLU, a MaxOut, a ELU e assim por diante. Ou seja, a melhor função vai ser aquela que melhor se adequa ao problema que você tem. E nas questões B, C e D, nós temos casos de aplicação mesmo. Então, nós temos alguns experimentos mostrando como são as redes neurais, como implementamos essas redes neurais e por que implementamos desse jeito. Então, uma vez munidos desse conceito de como é uma rede neural, então eu tenho aqui uma função de ativação aplicada numa parte linear, que é uma soma de todos os neurônios, nós podemos criar a nossa própria rede neural. Então, aqui temos a inicialização do projeto, né? Então, aqui são a importação das bibliotecas. Aqui estão sendo definidas algumas escalas de valores, simplesmente por causa dos gráficos. Aqui tem esse N1. Agora nós vamos fazer um teste com uma função de ativação sigmoidal, mas depois nós vamos mudar esses valores para tangente hiperbólica e para ReLU, para observar como vai ser a saída. E daí temos essa parte em que estamos definindo o nosso neurônio, então basicamente uma função linear, então como pode ser visto aqui. Aqui temos a nossa definição de função de teste. Eu fiz essa pequena mudança no script do canal de Machine Learning para humanos, simplesmente para facilitar a mudança de uma função de ativação para outra. Okay? O que eu estou fazendo aqui agora é basicamente aplicando essa parte não linear na minha parte linear. Então, lembrando que o meu y aqui era uma função linear, então eu estou aplicando a não linearidade na linearidade. Então, agora a gente já consegue ver que o nosso modelo ele já é um modelo não linear, ele está com esse formato da nossa função de ativação. E com isso eu tenho agora um neurônio. Ok? Daí qual é a ideia dessa apresentação aqui do Machine Learning para humanos? É verificar como é o formato, como é o comportamento dessa rede neural. Então, temos dois parâmetros, o parâmetro alfa e o parâmetro beta. Então, aqui o parâmetro alfa é basicamente o bias de entrada e o parâmetro beta é o peso multiplicado pelo meu parâmetro de entrada, e aqui eu estou aplicando a função de ativação nessa minha entrada linear. Então, eu estou emulando aqui um neurônio, e o que é feito agora é simplesmente gerar gráficos variando aqui esse valor de i. Então, quando eu vario esse valor do meu i, eu estou alterando o meu valor de beta aqui, então eu estou alterando o valor dos meus pesos, né? E eu quero mostrar qual é a mudança de comportamento quando eu altero esses pesos da minha rede neural. Então aqui nós podemos ver, por exemplo, o que acontece com esse gráfico. Então, se eu mostrar em tela cheia aqui, eu vejo que para as variações dos meus pesos, né? A gente vê aqui, por exemplo, aqui era 30, aqui já está mudando a escala, então esses pesos estão variando, esse peso está variando. Eu vejo uma mudança no formato da minha função de saída. E é essa flexibilidade que às vezes eu preciso para ter um modelo mais genérico. Então, mudar os pesos vai ter esse impacto. Eu posso também, além de mudar os pesos, mudar agora a minha camada de saída. Porque o que é a minha camada de saída? Uma vez que eu tenho a minha função de ativação, que ela está sendo aplicada na minha entrada linear dos meus neurônios, para deixar ainda mais genérica essa função, eu posso somá-la, multiplicá-la por um peso, por um parâmetro, e eu posso somá-la com um outro bias. Então, agora sim, eu tenho uma função não linear completamente genérica. E eu posso alterar esse alfa e esse beta para estimar como vai ser esse meu comportamento. Então aqui eu tenho dois loops, porque eu estou alterando o y, o i e o j, né? Que ele vai alterar tanto o fator de multiplicação de peso quanto o fator de bias. E aqui a gente pode ver também o que está acontecendo. Então,
se eu mostrar aqui os meus gráficos, eu vou ver que essa minha função, eu começo a deslocar essa minha função, ou seja, eu tenho uma coisa que, dependendo do meu parâmetro de entrada, ela começa a adquirir uma cara diferente, um profile diferente. Então, essa não linearidade com essa linearidade, elas geram esse modelo que ele é mais flexível para se ajustar mais coerentemente ao meu modelo de saída. Então, conforme eu vou alterando os parâmetros alfa e beta, eu vou alterando o perfil dessas curvas, dessa minha curva de saída. Isso é muito interessante para o nosso modelo. Então, esse é o primeiro vídeo. No segundo vídeo, nós lidamos com uma rede neural com 2 neurônios. Então, temos essa primeira parte que carregamos as bibliotecas, e nessa segunda parte aqui só estamos obtendo os nossos pontos que vão ser utilizados para criar o nosso modelo. Então, esses são os pontos de entrada. Nós vemos aqui que eles já estão normalizados. A normalização ela é muito importante para as redes neurais. E daí o que a gente vai tentar fazer aqui? Um modelo com 2 neurônios. Então eu vou ter uma camada de entrada, uma camada de saída, e eu vou ter uma hidden layer, que é essa camada escondida com 2 neurônios. E eu vou tentar ajustar os meus parâmetros, né? O meu bias, meus pesos, para ter a melhor função que se adequa a esses pontos de entrada aqui do meu gráfico, ok? Então, isso é feito aqui na nossa classe model. Estão sendo definidas a camada de entrada, né? Então, a camada de entrada ela tem um ponto, né? Um valor de entrada, e ela tem 2 neurônios. A camada de saída ela tem 2 neurônios que estão passando essas informações de entrada, e no final ela tem uma resposta. Então, a saída é igual a 1. A função que eu vou utilizar vai depender do parâmetro que eu escolho. Então, como eu criei aquela função lá em cima que ela define se vai ser do tipo sigmoide ou tangente hiperbólica ou ReLU, eu posso fazer esse teste com essas diversas funções para ver o resultado. E aqui eu estou criando a minha camada de rede neural. Então, eu tenho um input, eu tenho a minha função de ativação e eu tenho a saída, o output. Ok? Aqui existe a definição das épocas. Então são 1000 épocas e uma learning rate de 0,1. A época ela pode ser entendida como a quantidade de passos que eu vou dar ao meu modelo para ele se ajustar da melhor forma possível às entradas que eu estou passando ao modelo. Então, lembrando que estamos trabalhando aqui com um aprendizado que eu sei as respostas no final. Então ele é supervisionado, ok? E como ele é supervisionado, eu posso ir alterando os meus pesos para se aproximarem o melhor possível das minhas respostas reais, que é esse o significado da learning rate. Então é qual é o passo, qual é a velocidade em que eu vou alterando os meus parâmetros para eles se aproximarem o melhor possível, com o menor erro possível da minha situação real. E é assim que se ajusta o modelo. Então eu tenho várias épocas, os parâmetros vão sendo alterados, eu vou me aproximando dos valores previstos até que ou terminam as épocas, ou eu tenho um modelo que ele não converge mais. Okay? E eu vou fazer isso observando a taxa de perda do meu modelo. Então, aqui, por exemplo, eu estou utilizando a MSE loss, que é a Mean Squared Error. Então, como é uma situação de regressão, eu estou prevendo um número no final. Ela é uma boa candidata para se medir esse erro, para se medir se a gente está chegando perto ou não da do nosso valor final. Se fosse uma situação de classificação, então, por exemplo, eu quero classificar se é um tipo de animal ou se é um tipo de fruta, ou eu quero enquadrar a minha função em uma determinada classe, eu utilizaria, por exemplo, a Cross Entropy Loss. Okay? Daí eu teria que mudar aqui a minha inspeção de erro. Mas a inspeção de erro é basicamente isso, é tentar monitorar o quão
próximo estamos ficando de uma solução ideal. Daí eu carrego aqui com o meu optimizador, que ele está carregando esses parâmetros de aprendizado e de detecção de o quão rápido eu estou convergindo para a melhor solução. Eu passo aqui pelas minhas épocas e aqui eu tenho na minha camada de entrada essa saída. Essas saídas elas vão ser utilizadas novamente e vão ser alteradas antes de chegar à minha camada de saída final, no meu output, ok? No meu output eu tenho esses outros parâmetros. Então, eu tenho aqui uma saída, um bias que foi utilizado com esses pesos. E com base nisso eu consigo identificar qual é o perfil da minha função de saída para o primeiro neurônio. Então, essa parte aqui eu estou simplesmente plotando o que acontece no meu primeiro neurônio, ou seja, eu tenho aqui a função que está entrando, a parte linear, daí eu tenho a função de ativação e como é o perfil da minha saída, isso para o primeiro neurônio. Para o segundo neurônio também é a mesma característica, então eu tenho como é a minha entrada linear, como é a minha função de ativação aqui, como é a minha saída, e daí eu vou fazer o quê? Eu vou somar esses dois neurônios que eles vão dar a minha saída, o meu output final. Então a soma dos dois, eu tenho esse perfil aqui, então o neurônio 1 mais o neurônio 2, eu tenho esse profile, que ele está um pouco distante ainda do meu observado, mas por quê? Porque falta o bias. Então lembra que a minha função ela vai ser a minha função de ativação multiplicada por um fator mais um bias. E quando eu adiciono esse bias, daí a gente vê que a gente está mais próximo dessa nossos pontos observados. Então essa é a principal ideia da apresentação, é mostrar como funciona esse processo matemático de otimização multivariada para dois neurônios. Mas agora, o que acontece, por exemplo, se eu alterar a minha função de ativação? Então, por exemplo, vamos analisar aqui, ao invés de utilizar n igual a 1, que é sigmoidal, vamos passar para uma tangente hiperbólica e vamos observar se isso vai melhorar ou não a minha saída. Então, eu posso vir aqui no meu Google Colab, Run All, e vamos ver qual vai ser a mudança lá na minha função de saída. Então, ele está recalculando aqui todos os parâmetros. Agora, ele está considerando uma função tangente hiperbólica como uma função de ativação. Ele está passando aqui por todos. Vamos lá no final. E agora a gente vê, ele já melhorou um pouco mais. Então, antes nós tínhamos um perfil que ele estava um pouco mais inclinado nessa parte final aqui, mas agora deu uma melhorada. Vamos tentar agora com a Relu. Então, se eu vier aqui e mudar para o 3, que é a Relu, vamos ver qual vai ser o perfil agora. Runtime, Run All. E vamos dar uma olhada no nosso modelo. Então, uma tarefa de quem trabalha com esses algoritmos de deep learning é tentar entender qual é o perfil do problema que você está lidando. E com esse perfil, identificar qual é a melhor função de ativação, qual é a melhor learning rate, qual é a melhor forma de sim fazer a inspeção do erro para saber se o seu modelo, durante o treinamento, ele está convergindo para uma solução que ela é um mínimo global ou se ela é um mínimo local. Então, esses parâmetros, essas variações, elas vão impactar muito no resultado de saída. E para a Relu, a gente vê aqui, por exemplo, ela já não deu muito bem. Então, ela já está um perfil aqui que ela não está fazendo um fitting adequado do nosso modelo. Então, essa foi a resolução da questão